Olá, meus amigos. Vamos continuar nossa conversa relativa à predição, classificação e reconhecimento de padrões. A gente está enfatizando o tema de classificação e, para isso, nós estamos abordando uma série de metodologias, de abordagens e a gente está fazendo uso de um arquivo exemplo para que a gente tenha uma ideia da potencialidade de cada técnica. Então nós estamos nessa conversa considerando um conjunto de dados com 6 populações vinda de delineamento genético, cada população representada por 2.000 indivíduos. Então a gente tem que reconhecer as diferenças entre essas populações e, caso existam novos indivíduos, por meio da topologia, por meio de uma função, por meio de uma estrutura de árvore, nós poderíamos então classificar esse novo indivíduo em uma dessas populações consideradas. Tomando como base esse exemplo, nós então apresentamos uma série de teorias. A primeira, fundamentada em uma abordagem estocástica, em que nós apresentamos as funções discriminantes de Anderson, função discriminante de Fisher e a regressão logística. Posteriormente, nós falamos que é possível resolver esse mesmo problema usando abordagem de redes neurais, onde é necessário se ter um grande conjunto de dados destinado a treinamento e um conjunto que você vai aplicar para a validação. Ao contrário da abordagem estocástica, não seria necessário ter informações resumidas de médias, variâncias e covariância. O que seria necessário é conhecer cada um desses exemplos para que possa então formar uma opinião sobre a diferenciação da população e como a gente poderia alocar esses indivíduos. Num terceiro momento, nós convidamos vocês a imaginar que seria possível usar uma abordagem de aprendizado de máquina. Especificamente, trazendo então as particularidades das árvores de decisão e seus refinamentos, tais como bagging, boost e floresta aleatória. Nesta abordagem, a gente imagina que uma classificação, uma predição, ela poderia ser muito bem feita, identificando regiões. Então, nós temos para cada variável possibilidade de fazer partições a melhor possível e você combinar todas essas partições e chegar a uma conclusão de que um determinado indivíduo vai estar presente numa das ramificações dessas partições colocada numa estrutura de árvore. Então, é um método diferente, um paradigma diferente, bastante utilizado. Na nossa conversa de hoje, nós vamos apresentar uma nova abordagem, que seria a abordagem da lógica nebulosa ou lógica fuzzy. Ela permite você tratar um vocabulário, uma linguagem de incertezas. Então você pode perfeitamente dizer que, com base na característica X1, por exemplo, provavelmente o indivíduo pertence à população 1. Com base na característica 2, o indivíduo tem pouca chance de ser da população 1, mas tem muita chance de ser da população 6. Então nós precisamos transformar essa linguagem de muita chance, pouca chance, bem provável, pouco provável, numa formatação, uma formalidade computacional, e então tomar decisão. Então, nessa abordagem de lógica nebulosa, a gente vai perceber que, previamente, todos os indivíduos pertencem a todas as populações consideradas. Então, o indivíduo 1, eu não abro mão dele pertencer à população 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questão que surge é estabelecer um grau de pertinência. Então, nós podemos, por meio de grau de pertinência, alocar
mais provavelmente na população 2 do que na população 3, por exemplo. Então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre certezas, incertezas e a lógica nebulosa. Nós vamos, então, relembrar que as teorias da incerteza, as colocações sobre as incertezas, elas são disponibilizadas no nosso dia a dia. Nós trabalhamos com essas informações. Né? Um exemplo, uma frase ilustre, importante dessa, diz que tão próximo às leis da matemática estejam da realidade, menos próximo da certeza elas estarão. Então é algo do nosso cotidiano. E tão próximo elas estejam da certeza, menos elas se referirão à realidade. Então, trabalhar com certeza, trabalhar com incerteza, com a realidade, é algo que diz respeito ao processo de tomada de decisão de toda uma sociedade para julgamentos diversos. Mas existe um outro tratamento, que é a lógica clássica. A lógica clássica ou tradicional, ela vem dessa dicotomia, ou é verdadeiro ou é falso. É impossível algo ser verdadeiro e falso simultaneamente. Então nós teríamos que definir, ou é bom ou é ruim. Né? Não haveria entre o bom e o ruim, o selecionável e descartável, é uma gama de variação. Isso pode ser bom para nós no melhoramento, ou pode ser ruim dependendo do contexto. Né? Às vezes nós queremos uma produção alta, mas uma altura de planta, por ser 1,70 m, ela pode ser boa. 1,69 m não necessariamente é ruim. Pode não atender os nossos desejos, o nosso patamar, mas ela não é tão ruim assim. Ela precisa ser ponderada, essa informação, de forma que se ela tiver outras qualidades, mesmo que ela não atingiu aquele objetivo, ela possa ser aproveitável em processo de seleção, recombinação e tudo mais. Né? Mas dentro da filosofia da lógica clássica, o principal organizador da lógica clássica foi Aristóteles, então existia essas premissas de considerar o certo e o errado. Né? Então existe toda uma teoria envolvida, algo bastante interessante, né? Alguns princípios da lógica clássica, e agora nós teremos a oportunidade de verificar um outro tipo de lógica. E mais do que isso, nós teremos que apresentar o tratamento estatístico e convencional e computacional para que a gente traduza essas novas óticas sobre uma lógica que não é uma lógica booleana dentro de um aplicativo que nos conduza a tomar decisão e processar os nossos dados. Bom, na dicotomia, nós temos algumas respostas, né? Evidente, essa bola aqui é azul, ou tem a resposta sim ou não. Esse quadrado, ele é azul, ou é sim ou é não. Não cabe aí nenhuma resposta além dessas duas opções. Mas muitas vezes você pode ser levado a ter uma interpretação dependendo do seu ponto de vista, dependendo do seu ângulo, Então, muitas vezes você não tem aí a certeza ou informações diversas a respeito do mesmo fenômeno, pode traduzir em algo que seja interessante para o seu processo de tomar decisão. Aqui está apenas uma brincadeira a respeito de diferentes pontos de vista. Na lógica clássica, então, nós começamos a ter alguns problemas, né? E mesmo alguns paradoxos. Então você pode dizer que aqui nós temos um monte de areia, mas isso aqui é um monte de areia? E se eu remover alguma quantidade de areia? Continua sendo um monte? E se eu remover mais? Que ponto que deixa de ser um monte de areia? Que ponto que deixa de ser algo, ser verdadeiro e passar a ser falso? Ou nós podemos ter uma escala intermediária? E algumas vezes você tem de fato paradoxo, e nesse caso não existe solução. Um dos exemplos bastante clássicos, esse indivíduo de Creta afirmava que todos os indivíduos de Creta mentem. Então veja que é difícil de saber
se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. Se ele é discreto, está afirmando que todos mentem, então ele, se disse a verdade, a frase estaria correta, porque ele, sendo discreta, não afirmaria tal frase. E assim vai. O contrário também é verdadeiro. Então, na lógica clássica, vem então os princípios da lógica de Boole, ou booleana, onde você tem no padrão binário, você traduz algumas operações, né, consegue executar algumas operações dentro de certas normas. Então vamos pensar em teorias em que você deseja uma condição de ou você gostaria de ter um material, se ele fosse precoce ou se fosse de porte alto, por exemplo, ou baixo. Então, você às vezes tem algumas condições que levam você a levar o material, por exemplo, ou escolha entre duas alternativas, fazendo a opção pelo ou pelo i, ou pelo o negativo, o complemento, e assim vai. Então, se a sua operação é de ou, então se algo, se você exige duas qualidades em relação a duas características, se essa qualidade é falsa, outra qualidade é falsa, então a sua decisão é não selecionar. Mas se uma qualidade é verdadeira e a outra é falsa, como você exigia uma coisa ou outra, então você levaria esse material. Vamos supor o seguinte: você tem que ser bom para essa característica, né? Ou bom para essa outra característica. Como ele foi verdadeiro para esta, você conclui sobre a verdade, sobre o interesse daquele material. Se esse aqui for verdadeiro, mas na outra característica é falso, você também pode assumir como sendo adequado para você, porque uma das exigências foi satisfeita. E nesse último caso, as duas exigências foram satisfeitas. Veja que a sua operação for de interseção, não de união, você quer que satisfaça a qualidade em uma característica e a qualidade em outra característica. Ele é falso em uma, falso em outra, então é falso. Ele é falso em uma, verdadeiro, te satisfaz na outra, mas então você queria as duas coisas simultaneamente, ele é falso. Se ele é verdadeiro numa característica e falso na outra, também é falso. A única situação que levaria você a tomar a decisão de que te interessa ou que é verdade é se fosse verdadeiro nas duas condições. Uma outra operação é o complemento. O complemento de falso é verdadeiro, o complemento de verdadeiro é falso. Mas você tem então um confronto, né? Uma primeira ideia que vai além do falso e verdadeiro. Se você tem então um conjunto de altura, alto e baixo, dentro dessa lógica, você está admitindo que o indivíduo ou ele é baixo ou ele é alto. Mas você tem que imaginar que vai existir vários indivíduos, né? Por exemplo, indivíduos de 1 metro até 2,10 metros. O que é alto, o que é baixo? Isso faz você estabelecer um patamar. Ou seja, acima de 1,75, dentro dessa lógica, você pode concluir que é alto. Ou abaixo de 1,75 é baixo. Então, você está adotando um procedimento binário. Ou seja, todos os indivíduos ou serão baixos, com pertinência baixa, ou todos os indivíduos serão altos, dependendo desse ponto de corte, né? Então, padrão binário. Pois bem, então, um indivíduo, 1,73 m, mesmo que esteja muito próximo de indivíduos considerados altos, mas por questões aí de centímetro ou milímetro, ele passa de uma categoria para outra, né? Então, é o seu sistema de classificação. Um indivíduo ou pertence a esse conjunto ou pertence a esse outro conjunto. Não é possível o indivíduo ser simultaneamente alto e baixo. Então, se o indivíduo ele está dentro dessa faixa, ele pertence à classe baixa. Ele pode ser baixo e alto? Não, ele pertence única e exclusivamente à classe baixa, e esses indivíduos pertencem única e exclusivamente à classe alta. Existe, então, a divisão dos dois grupos.
Mas agora nós temos a lógica Fuzzy. O que a lógica Fuzzy apresenta de diferença? Bom, nós vamos ver algumas dessas particularidades. É uma extensão da lógica booleana para lidar com verdades parciais ou incertezas. E nós já falamos que as incertezas, elas fazem parte do nosso dia a dia, em qualquer das situações, né? Particularmente na área de genética e melhoramento, nós temos, sem dúvida nenhuma, considerações a respeito do material que não necessariamente é classificado de forma binária, bom ou ruim. É uma linguagem natural que usa termos para descrever objetos. Quando está nublado, muito provavelmente choverá, ou talvez choverá, muitas vezes choverá, ou não choverá. Tá certo? O termo muito, muito provável, talvez, faz sentido. Apesar de ser vago, não ser taxativo, falso ou verdadeiro, faz sentido ou pelo menos te conduz à tomada de decisão. Muito provavelmente choverá e você vai tomar a decisão de sair, por exemplo, com guarda-chuva, né? Ou você vai tomar uma decisão de não se deslocar. É algo que é vago, mas que você é levado a tomar uma decisão e estará satisfeito naquela tomada de decisão, né? E a lógica Fuzzy é o formalismo para escrever algoritmos, programas, realizar operações, tais como aquela de conjunto que nós acabamos de ver, que permite sistemas computacionais trabalhar com os termos vagos e tomar decisão. Então, se isso é da nossa rotina, esses termos vagos, nós precisamos tratá-los. Nós precisamos absorver informações univariada, multivariada, e traduzir isso em algo que a gente vai consultar para a gente tomar as nossas decisões. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem outras situações a ser levado em consideração. Esse hexágono aqui, por exemplo, ele é o quê? Ele é azul, ele é amarelado, ou ele é mais ou menos. Tem uma parte que satisfaz que ele é azul, mas tem outras que não. Então, essa informação ela tem que ser colocada em consideração. Aqui é um outro exemplo, né? É colocado para você 4 copos e perguntaria quais copos estão cheios. Uma resposta dentro da lógica booleana poderia dizer que apenas o D está cheio. Outros poderiam ser menos rigorosos para não. Para mim, eu estou satisfeito com C e D como sendo cheio, o A e B vazios ou não cheios. Mas a gente pode, né, ao invés de dar uma resposta binária, dar uma resposta. Esse está completamente cheio, esse aqui mais ou menos, aqui um pouco menos, esse aqui praticamente vazio. Então não é uma resposta única e nós precisamos dar um tratamento formal para esse tipo de informação. Então a que horas começa um filme? Algumas das respostas que podemos dar são uma informação perfeita. O filme começa às 8h15. Então 8h15 você sabe que começa. Informações imprecisas, mas mesmo assim úteis. O filme começa entre 8 e 9. Então você não vai sair para ir, né, ver o seu filme às 5 horas. Porque sabe que é entre 8 e 9, mas te norteia uma tomada de decisão. O filme começa lá pelas 8. Muito vago, né? Mas de toda forma também te permite decisões. Eu não sei a horas que começa o filme, mas usualmente os filmes desse cinema começam às 8. Então, mesmo que venha de uma negativa, com informação incerta, é algo que seja aproveitável. Bom, os fatos é que nós usamos informações vagas e conseguimos tomar decisões até que razoáveis, em qualquer área, ou seja, da ciência, do nosso dia a dia, de lazer, do nosso trabalho e tudo mais. De alguma forma, deve ser encontrado um procedimento adequado para representar a informação vaga, nebulosa, que se obtém e representá-la segundo o modelo apropriado de tomar decisão. Os sistemas baseados em conhecimento deveriam incorporar esse procedimento em face das possíveis informações imperfeitas. Então nós vamos ver como que podemos processar. Bom, a perda da dicotomia já também ocupa um espaço considerável na nossa vida, né? O próprio budismo já descreve as coisas, os fenômenos, as atitudes em tons de cinza.
ou seja, entre o preto e o branco, existe uma série de outras tonalidades. Então essa lógica que a gente chama de nebulosa. Não existe o 0 e o 1. Existe uma série de informações que caminham, que vai transitar entre o 0 e o 1, e você deve se informar, mesmo que de forma não tão precisa, sobre essa nebulosidade. Bom, algumas tentativas de enriquecer a lógica já foram apresentadas na literatura, e isso a longa data. Essa lógica de Lukasiewicz, em 1920, ele inventou ou propôs a lógica trivalorada. Então ele tem o verdadeiro, o falso e o talvez, o indeterminado. Então ele tem o 0, 1 e o U da indeterminação, ou simplesmente 0, 1 e meio, se ele quiser atribuir, se for necessário, atribuir determinado valor. E nesse caso também já existe um formalismo do tratamento dentro da ótica dessa lógica. Nós podemos ter operações de união, operações de interseção e de complemento. E nesse caso, se eu tenho aqui duas características, ou duas propriedades, se ela é falsa, e se eu exigir para selecionar uma condição ou outra, aqui ela é 0, ela é falsa ou 0, então ela se torna 0. Da mesma forma, como é ou, basta eu ter a condição 1 em uma das informações, das características, ou em outra, e eu então declararia como sendo do padrão 1 ou padrão verdadeiro. Se for incerto, ele se tornará incerto, em uma das características. Pois bem, aqui, no caso da interseção, também é a mesma coisa. Para exigir você não as duas características, o incerto levaria então você a conduzir um padrão 0, não só para uma do seu julgamento, quanto para o outro. Então, independente aqui da reflexão que se faça, nós temos então o formalismo. Nós temos a maneira de converter as informações que virão em um processo de tomada de decisão. Em 1965, surge a informação sobre a lógica Fuzzy por esse autor, Lotfi Zadeh. Ele admite a gradação infinita entre falso e verdadeiro. Então nós temos a lógica de infinitos valores com essa publicação. A implementação dessa lógica difusa ou nebulosa permite que estados indeterminados possam ser tratados por dispositivo de controle, que é o que nos interessa, ou seja, levar essas informações para um processamento, e aí o próprio computador desenvolve a sua inteligência computacional e passa a ser uma informação adicional, uma opinião dentro do nosso grupo de pesquisa, por exemplo, que vai nos auxiliar a tomar a decisão. Então você pode coletar os seus dados, alimentar o computador, ele vai, mesmo com essas informações certas, e vai te fornecer, por exemplo, um critério de seleção. Seria interessante. Então, desse modo, é possível avaliar conceitos não quantificáveis. Já existe bastante exemplos de casos práticos. Por exemplo, avaliar a temperatura. Nós podemos instruir máquinas em indústria em ter informações sobre temperatura quente, morno, médio, ou caracterizar sentimentos de felicidade, radiante, feliz, apático, triste, algo que muitas vezes não é quantificável, mas numericamente, mas que você poderia ter um formalismo para expressar. Então, nós podemos testar também veracidades de certos argumentos. A aplicação hoje em dia já é ampla, já existe bastante uso, não só na indústria, na parte médica. Então já existe uma série de dispositivos, de controladores, Fuzzys, embutidos inclusive em jogos, em animações, em aparelhos eletrodomésticos, os controladores para a tomada de decisão. Então, às vezes, quando a temperatura atinge
determinado valor, quando a umidade atinge determinado valor, então estabelece um ponto crítico e o controlador FOSE indica tomar decisão, indica desligar ou fazer uma operação de resfriamento, né? Então, os controladores FOSE, que não são necessariamente exatos, a temperatura atingiu 10 graus, desliga. Não é bem isso aí. Quando a máquina esquentou, esfriou, o mais quente, o menos quente, uma série de informações numa faixa maior para de dados, né, para o processo de tomada de decisão. Pois bem, então nós concluímos essa fase da apresentação da lógica FOSE e da sua motivação de uso nas diversas áreas, em particular na área de genética e melhoramento. Nós vamos agora falar um pouco da lógica FOSE sobre os seus operadores. Como é que nós, então, apresentamos o formalismo de operação? Para isso, vai existir um conceito interessante que foi, de certa forma, negligenciado até então, que é o conceito da pertinência. Vamos pensar, inicialmente, num conjunto discreto, em ter valores discretos. Altura, né, e dois conjuntos, alto e baixo. Certamente que a altura não representa necessariamente um conjunto discreto, né? Mas nós vamos imaginar que sim, existem indivíduos com valores discretos, por exemplo, 5 indivíduos, que apresentam valores 1,20, 1,40, 1,60, 1,80 e 2,10. E nós então vamos classificar esse indivíduo em alto e baixo. Esses valores desses indivíduos, que representam a minha população, são valores discretos, e vamos então alocar em dois conjuntos. Dentro da lógica booleana, ou o indivíduo ou pertence ao conjunto alto ou pertence ao conjunto baixo. Mas agora não. Nós vamos apresentar o argumento que todos os indivíduos vão pertencer ao conjunto alto e vão pertencer ao conjunto baixo. Então essa é a diferença básica. Todos os indivíduos pertencem, né, aos conjuntos que você estabeleceu. Mas o que difere, então, os indivíduos? Difere no outro parâmetro, que é a pertinência. Um indivíduo 1,20, ele, né, pode ser alocado no conjunto alto e baixo, mas no conjunto baixo ele tem pertinência 1. No conjunto alto ele tem pertinência 0,1. Ele é mais pertinente ao baixo do que ao alto. Não é no caso da lógica clássica, ou seria aqui o alto seria 0 e aqui seria 1. Esse 1,40 ele tem mais pertinência no baixo do que no alto, mas ele pertence aos dois conjuntos. Colocamos aqui 0,2 e 0,7. Um indivíduo de 1,60 m, dizemos que há a pertinência para 0,5 e 0,6. Já um indivíduo de 1,80 m, né, ele é mais pertinente ao conjunto alto do que ao conjunto baixo. O de 2,10 ele é mais pertinente ao conjunto alto e com pertinência 0 ao conjunto baixo. Então veja que os indivíduos eles estariam alocados em todos os conjuntos, mas esse conceito de pertinência passa a ser importante. Você tem que conhecer a pertinência, atribuir valor a essa pertinência. É lógico que isso vai variar da sua população, por exemplo, população, às vezes população de brasileiros, que a altura às vezes não é tão elevada, italianos, às vezes a altura é um pouco, a média é um pouco mais elevada. Então você pode ter valores ou curvas de pertinência diferentes. Mas o importante nesse momento é reconhecer a importância deste parâmetro, que é o parâmetro da pertinência. Então, as pertinências constituem a essência dos conjuntos FOSE. Então, a função de pertinência define completamente o conjunto. Aqui o conjunto FOSE, né? Ele tem esse elemento X com a pertinência A, né? A pertinência de X dentro desse conjunto A, mas X também tem pertinência ao conjunto B, dentro desse universo de discurso, desse X
desses valores, que são de 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, esse x pertence aqui, mas ele é descrito como um elemento deste conjunto, como esse mesmo x é elemento de outro conjunto, né? Então aqui nós vamos dizer que essa pertinência, por exemplo, ela pode ser igual a 0,1, 0,2. Então, no exemplo, que esse indivíduo A, os elementos desse conjunto fossem o A, B, C, D e E. Se existir um outro conjunto para essa mesma característica, os elementos serão A, B, C, D e E. E as pertinências serão valores que a gente vai, então, descobrir ou informar como é que são estabelecidos ou conhecidos, né? Nós já comentamos aqui, certamente, que essas curvas de pertinência, elas podem variar de população para população, de conjunto de dados para conjunto de dados. Então, às vezes, para a altura, você tem vários conjuntos. Você tem ou vários conjuntos, ou os altos, os médios e os baixos, os muito altos, muito baixos. Você que define a quantidade de conjunto que você imagina que tenha. E você, então, estabelece curvas. Bom, como é que eu vou estabelecer uma curva? É pelo conhecimento que você tem daquela população. A curva que você estabeleceu para o conjunto hoje é válida para o outro conjunto? Às vezes não. Está trabalhando com milho anão e milho porte normal, é uma situação. Você está trabalhando com as plantas sabidamente precoces, outras plantas sabidamente tardias. Então, os indivíduos com 60 dias, 40 dias, vão pertencer ao grupo precoce, ao grupo tardio, mas com funções de pertinência, com valores de pertinência ou funções de pertinência bastante diferenciadas. Então, esse é um conceito interessante. Então, vamos pensar que eu tenho uma variável que é a idade. Então, eu preciso estabelecer primeiro quantos conjuntos eu imagino que tenha, né? Isso faz parte da lógica. Bom, eu tenho um conjunto de jovem, de adulto e de idoso. Poderia ter um conjunto de criança, adolescente, né? Eu estabeleço a quantidade de conjunto. Então, tem os indivíduos. Vou dizer que os indivíduos vão ser alocados, vão pertencer a um... dentro da lógica clássica, os indivíduos pertenceriam a um desses conjuntos. Mas, dentro da lógica Fuzzy, não vão dizer que os indivíduos pertencem a todos desses conjuntos. Então, um indivíduo qualquer, ele tem 51 anos. Então, ele pertence ao conjunto jovem, ele pertence ao conjunto adulto, ele pertence ao conjunto idoso. Mas isso é informativo? A princípio não, mas se você associar a pertinência, sim. Olha, o jovem pertence, o indivíduo com 51 anos, pertence ao conjunto jovem, mas a pertinência é zero. Bom, então, existe o conjunto jovem e a pertinência a ele é zero. Praticamente você está negando a permanência dele dentro desse conjunto. O adulto, 51 anos, ele pertence ao conjunto adulto? Sim. E a pertinência é 0,45. Ele pertence ao conjunto idoso? Sim. A pertinência é 0,03. Então ele pertence aos três conjuntos, mas a maior pertinência certamente é do grupo de adulto. É uma maneira diferente do que simplesmente tratar entre 0 e 1. Né? Você está admitindo, então o seu material para ser selecionado, você tem aí 1000 materiais submetidos à seleção, ele é bom ou ele é ruim ou ele é médio? Bom, ele é simultaneamente bom, médio e ruim. Mas qual a pertinência dele para bom? Bom, ele é um campeão, então é pertinência 1. Bom, mas o indivíduo nem sempre ele é bom, ou pode ser médio também. O indivíduo pode pertencer mais, então a pertinência mais ao médio do que ao bom. Mas isso, numa análise multivariada, essas características, esses defeitos, esses pequenos defeitos, poderão ser, né, recompensados por outras qualidades e não num processo binário que era sim e não, e eu descartaria por um defeito que não seria tão determinante assim para um determinado conjunto adotado como critério de decisão.
Quais são as funções de pertinência? Então eu não vou atribuir pertinência 01, 02, 03, porque a gente não saberia esses valores. Não posso atribuir aleatoriamente ou chamar um pesquisador para atribuir valores. Qual o valor que você dá para 1,70m, 1,71m? Bom, a gente imagina, tem uma concepção de curvas. Então existe uma curva de pertinência. Então esse sentimento seu de curva, ele pode ser traduzido e tratado. Nós temos algumas curvas, os nomes e essas expressões às vezes elas são mais complicadas, mas nós temos as curvas triangular, trapezoidal, gaussiana, sino generalizada, e aqui nós temos as formas. A triangular significa que os indivíduos têm valores, por exemplo, de 0 até 1, ou de 0 até 100, a partir de determinado momento ele cresce a pertinência, né, para um determinado conjunto. O conjunto dos altos ele cresce dessa forma. Pode ser que aqui para o conjunto de altura alto, a pertinência você julgue que seja dessa forma. Ou seja, plantas muito baixas são indesejáveis, elas melhoram até um ponto ideal. Plantas muito altas, por acamar, por exemplo, elas não são do conjunto de plantas boas, por exemplo, ela não faria parte, não teria pertinência. Do conjunto de plantas indesejáveis, sim. Aqui você pode julgar de outra forma. Você pode usar a função trapezoidal, ou seja, na parte inicial, no conjunto de altura boa, você define o número de conjuntos que você tem. Altura boa, média ou ruim. Então vamos pensar aqui num conjunto. Conjunto de altura boa. Começa pertinência 0. As plantas mais baixinhas. Posteriormente cresce a um platô, depois decresce. Então são visões, são experiências que o pesquisador tem, que ele traduz em forma de curvas de pertinência. Para cada variável e para cada conjunto, ele tem que estabelecer uma curva de pertinência dentro do intervalo de variação. Variável, altura, então ele descreve o número de conjunto. Plantas baixas, intermediária, alta, 3 conjuntos. Né? Para floração, plantas tardias e plantas precoces, 2 conjuntos. Né? Para um exemplo bastante que nós vamos inclusive citar aqui, muitas vezes, por exemplo, o valor de R2 na análise de estabilidade. Então pode ter baixo, mediano, alto, né? O coeficiente de regressão, a média. Então você pode ter vários critérios e colocar algumas curvas, ter sentimento de algumas curvas e vai ajustando essas curvas e conferindo aí, dentro da sua experiência, se a saída, digamos assim, a saída desejada coincide com a saída do controlador fuzzy, e você diz então que o controlador tem sido adequado para você. Bom, então nós vimos as funções de pertinência. Primeiro exemplo, discreta, que você atribui valores, ou segundo caso, aplicável para condições contínuas, que você tem curva. Bom, nós precisamos fazer operações. O formalismo das operações estão descrito aqui, tá? Bem descrito. Então, se A está contido em B, então a pertinência de X do conjunto B é maior ou igual de A para todo X. Se A é igual a B, as pertinências são iguais. O complemento de A, né, é X menos A, então a pertinência vai ser 1 menos a pertinência de pertencer a X. Na união, para você ter um conjunto C, que é a união de A e B, a pertinência no conjunto C passa a ser o maior valor. A interseção de A e B no conjunto C, a pertinência passa a ser o menor valor. Então vamos ver aqui algumas ilustrações, né? E nesse caso de ilustração, nós vamos voltar para a facilidade, considerar conjuntos discretos, sabendo que na prática a gente vai ter conjuntos contínuos. Aqui vamos imaginar o universo de discurso, ou seja, os indivíduos apresentam valor A, B, C, D, E. Temos 2 conjuntos, eles estariam aqui,
contido aqui, esses elementos estariam aqui dentro, o A, B, C, D, E, dentro do conjunto A, dentro do conjunto B, e vamos imaginar que aqui nós temos a pertinência. Então, qual que é a união do conjunto A e B? Se os elementos são iguais, a união, obviamente, que vão ter todos os elementos iguais. Né? Não é questão de verificar a consistência da presença dos elementos. Então, em todos os conjuntos, os indivíduos vão pertencer a todos os conjuntos por definição. Né? Na lógica Fuzzy, todos os indivíduos, o A, B, C, D, E, pertencem a todos os conjuntos. Se eu quero a operação de união, então a pertinência que se altera. No procedimento de união da T-norma, o valor de pertinência é o maior valor. Se nesse conjunto o elemento A tinha pertinência 1 e aqui 0,2, na união ele vem com o maior valor que é 1. Se esse elemento B tinha pertinência 0,7, 0,9, ele vem com 0,9. Aqui ele vem com o maior valor 0,4, aqui ele vem com 1, aqui ele vem com 0,9. Então, no processo de união, você estabelece o novo conjunto e traz a pertinência maior entre os dois conjuntos que foram trabalhados. Se fosse a interseção, todos os elementos pertencem ao conjunto de interseção, só que traz o menor valor de pertinência. Vai trazer 0,2, vai trazer 0,7, 0,3, 0 e 0,4. Então, nós já temos aqui uma forma de operar com esses elementos, considerando, então, as várias pertinências. Se a gente pensar agora num caso contínuo, foi fácil ver o caso discreto. No caso contínuo, se eu tenho aqui um conjunto A, né, com essa função de pertinência, aqui o conjunto B, com essa função de pertinência. Se eu quero a união e criar aqui o conjunto C, ele vai trazer o máximo. Então, o maior valor entre o verde e o azul, até essa fase, é o azul. E a partir dessa fase, é o verde. Então, a curva de pertinência, lá no conjunto C, tem essa configuração. Se fosse a interseção, ele traria o menor valor, conjunto C, tem o menor valor até esse ponto, e posteriormente, que é o verde, também o menor valor, que é o azul. O não A é o complemento, então o que era 0 passa a ser 1, é o que falta para chegar à pertinência igual a 1. Então, se você tem essa configuração, você passa a ter essa configuração do não A. Né? Existem alguns modificadores. Né? Se você, às vezes, tem alto e quer passar para muito alto, exemplo de concentração, de dilatação, intensificação de contraste, de raridade, você pode operar esses valores de pertinência, elevando ao quadrado, subtraindo, dividindo, fazendo algumas operações que vai realçar essas pertinências. Pois bem, então, após a primeira etapa da motivação, a segunda etapa dos operadores e do entendimento do valor da pertinência, da função de pertinência, nós vamos agora ver o nosso raciocínio e a inferência nebulosa. Como é que nós raciocinamos com o conjunto de informações? Então, eu preciso ter as informações, nós vamos citar aqui alguns exemplos, né? Algumas entradas, eu vou entrar com a variável produção, eu vou entrar com a variável altura, floração, e eu tenho uma variável resposta, que é a variável seleção, né? Que seria seleciono, não seleciono. Nós vamos dar exemplos aqui, às vezes mais simples, não voltar diretamente para o melhoramento. Um exemplo que a gente vai aplicar aqui eu quero fazer um empreendimento e eu devo levar em consideração o meu capital, o dinheiro, e ele pode ser pouco, médio, muito, o meu pessoal, a equipe de trabalho, que pode ser pouca, pode ser muito, e o risco do meu empreendimento. Então, nós temos as entradas, o conceito das entradas e o conceito da variável que eu quero predizer. Pode ser e deve ser quantitativo, pode ser qualitativo. Então, o meu risco vai ser alto ou vai ser baixo? O meu elemento, ele pertence ao risco baixo, com que pertinência? Ao risco alto, com que pertinência? Então, essa aqui é a nossa ideia, e saber, então, qual que é o valor quantitativo
do risco. Então vamos ver aqui um raciocínio nebuloso, um raciocínio bastante rudimentar, porque a nossa análise aqui vai ser uma análise de conjuntos com informação indiscreta, que é pouco provável que eu tenha na prática. Vamos pensar que o nosso conjunto é de altura. Então, a variável altura, a entrada altura, que tem dois conjuntos, o alto e o baixo. E tem dois elementos, o João e o Pedro. Então, dentro daquela nossa ideia de que todos os elementos pertencem aos conjuntos que nós estamos trabalhando. O Pedro pertence ao conjunto alto? Sim. O João também, pertenence a 0,9. O Pedro e o João pertencem ao conjunto baixo? Sim. Todos os indivíduos pertencem a todos os conjuntos e a pertinência é 0,1. Aptidão para esporte, né? Eu tenho dois conjuntos. Para esporte, eu digo que ele tem aptidão porque ele é sedentário, né? O João e o Pedro pertencem àquelas pessoas que são motivadas, têm aptidão, têm motivação, e tem outros que são sedentários. Aqueles que têm, o Pedro tem motivação de 0,8 e o João 0,5. O Pedro, no grupo sedentário, ele é menos sedentário e o João é mais sedentário. E eu quero, como treinador, escalar algum indivíduo para o meu time. O meu time, então, minha tomada de decisão é a escalação que tem dois grupos. O bom, o com potencial, e o ruim, né? Então eu vou classificar esses indivíduos que vão pertencer a bom jogador ou ruim. E a gente sabe, né? Vamos imaginar que para ser bom em basquete eu vou ter que ter a interseção desses conjuntos, né? Ou seja, eu vou pegar entre os indivíduos altos e entre o indivíduo que tem aptidão. Se eu fizer aqui essa seria a minha melhor fonte de escalação, fazer a interseção que tenha qualidade, pertinência alto e aptidão, né? Então, vamos ver o elemento Pedro com interseção, vou trazer um menor, né? Então, Pedro, ele nesse conjunto ele tem valor 0,9 e nesse conjunto ele tem valor 0,8. Então, ele vem com 0,8 porque é a interseção. E o João, ele tem valor 0,9 aqui e nesse conjunto de aptidão 0,5. Então, eu vou trazer aqui o menor valor. Então, bom de basquete, o Pedro assume o valor 0,8, o João 0,5. Então, devo selecionar o João. Por que o João? Porque ele é o mais alto e tem maior aptidão pelo esporte. O mais alto, o João, apesar de ter a mesma altura, ele é mais sedentário. Então, minha melhor opção é, de fato, considerar esse conjunto, os elementos, verificar a pertinência e constatar que o Pedro deve ser minha melhor opção. Então, esse que é o raciocínio nebuloso. Mesmo que rudimentar, já estão aí alguns elementos, né? Os conjuntos, as pertinências e as operações, que nesse caso foi de interseção. Bom, muitas vezes, algo que é tão indispensável que você tenha essas informações. Mas algo que você precisa também, dentro do raciocínio FOSA, é ter regras, né? Eu preciso conhecer as regras. O que é um bom material? Bom, para a região tal eu quero um material alto e precoce. Isso é bom para a região A. Bom para a região B seria uma planta mais baixa e planta mais tardia. Então veja que como as decisões virão, elas são fundamentadas em regra. Existem antecedentes e existem consequentes. Então, às vezes uma variedade, ela tem, por exemplo, o valor de análise de estabilidade e adaptabilidade em beta. Então, se o beta é igual a 1, maior que 1, então elas são destinadas a ambiente favorável, ambiente desfavorável, toda a interpretação da análise de estabilidade e adaptabilidade. Então, a gente precisa ter um conjunto de regras.
essas regras são derivadas do conhecimento disponível do sistema em estudo. Então você normalmente tem um antecedente, né? Se a velocidade é maior que 100, então a distância que você vai percorrer é 30 metros. Se a velocidade é menor que 40, a distância é 10 metros. Às vezes você tem o clássico, você tem a informação quantificável e você tem informação FOSE. Se a velocidade é alta, então a distância que você vai percorrer depois de frear é longa. Se a velocidade é baixa, a distância que você vai percorrer depois de frear, por exemplo, é curta. Então, esse aqui é o diálogo, a informação nebulosa. Aqui é a informação dentro do processamento clássico. Mas você tem essas informações, né? Ou seja, pontuais ou genéricas, e você tem que incorporar no seu script essas regras nebulosas, né? Então é necessário essa fase de colocar as regras. Dentro do nosso raciocínio, além da pertinência, além da regra, nós temos então as inferências, né? No procedimento que conduz a conclusões a partir de regras nebulosas e funções de pertinência. Então precisa avaliar o antecedente e aplicar o resultado ao consequente. Então isso faz parte da nossa fase de inferência. Então se a altura é alta, conjunto alto, conjunto baixo, por exemplo, o peso pode ser peso pesado, peso médio, peso leve. Então nós temos conjunto e nós podemos então fazer essa associação dentro das nossas regras. Então nós podemos dizer, olha, se a altura converter as regras formais em informações do tipo altura 1,85 m, qual seria então o peso? Então, se a altura é igual a 1,85 m, eu posso predizer o valor do peso, se é 90 kg, 30 kg, 80 kg. Então, é possível ter uma predição também pontual. Então, a gente, dentro do nosso sistema de inferência, nós vamos fazer a aplicação e temos, por fim, essa arquitetura ou essa sequência de etapas para ter um controlador FOSE. A primeira etapa, então, é o estabelecimento das funções de pertinência, que a gente chama de fosificação. Existe a entrada e nessa fosificação você vai verificar cada entrada, quantos grupos existem. Então, a entrada altura tem 2 grupos, alta e baixa. A entrada floração tem 3 grupos, precoce, intermediária e tardia. A produção existe 4 grupos, bom, médio, ruim e péssimo. Então você vai ter que ter os grupos e as funções de pertinência estabelecidas. Isso chama-se fase de fosificação. Posteriormente você vai incorporar no seu aplicativo as suas regras. Isso seria a base da inferência. Então, se a planta for alta e precoce, então ela é selecionável, não é selecionável. E você vai ter as suas regras sendo especificadas. Posteriormente, você vai ter que agregar todas essas informações. É aqui que você vai usar os seus operadores relacionais. Aqui que você vai usar os conjuntos e ou, e dentro dessas uniões, interseções, negações, você vai ter uma curva final no seu conjunto resposta com um padrão consequente daquilo que você teve da união de todas essas informações. Então nós temos a agregação. E dentro desse gráfico de agregação, se você tiver um particular valor das suas entradas, você vai ter uma saída, que seria a defosificação. Então, ao invés de você entrar e sair com a pertinência, entrar com as pertinências e com os valores, aqui você sabendo o valor que você está e a pertinência, você consegue ter um valor preditivo. E aqui, então, você toma a sua decisão. Ou seja, você tem a sua resposta que orienta o processo de tomada de decisão. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, né? Na etapa de fosificação, você tem, relembrando, que estabelecer os seus conjuntos. Temperatura,
A gente estabelece, eu imagino que tenha 3 conjuntos, frio, normal e quente. Velocidade, eu imagino que tenha 2 conjuntos, lento e rápido. Eu imagino que o valor varia, por exemplo, de 1 a 500, que eu posso transformar de 0 a 100, ou de 1 a 82, não tem problema nenhum. E aí você também especifica as suas funções de pertinência. Que função de pertinência? Gaussiana, sino, ou um triângulo, ou um trapézio. Você imagina até que ponto o seu sentimento afirma que o material é frio, até que ponto começa a ser normal, até que ponto nós podemos considerar que está começando a se tornar quente. A mesma coisa para a velocidade. Então, essa é a etapa de fosificação. A etapa de inferência é aquela que você vai instruir o seu script das suas regras, né? É o mecanismo-chave, é a essência do processo de tomar decisão. São as regras condicionais ou as factuais. Se o material é susceptível, então não seleciona. Então, o Y, então se W é Z, então X é Y. Então, se a planta é alta e é precoce, ou é precoce, pode ser I, pode ser ou, existem vários operadores, você tem uma conclusão a respeito da sua saída. Seleciona, não seleciona, seleciono para o sul, seleciono para o sudeste, ou descarto, né? E se fosse análise de estabilidade, por exemplo, a sua tomar a decisão, seleciono, ela é indicada para ambiente favorável, ela é previsível em ambiente favorável, previsível em ambiente desfavorável, imprevisível, tá certo? Ou descartável, de adaptabilidade geral, de adaptabilidade específica, ambiente favorável, estabilidade específica, ambiente desfavorável, e então você divide seu conjunto. Às vezes essa divisão já é bem natural. E tendo em vista esses vários gráficos que você estabeleceu, você vai ter uma consequência. A consequência na variável resposta. Lá nas suas entradas, aqui são operações de entradas, aqui são as suas inferências, as suas regras, e a sua agregação é a consequência na variável saída. Se aqui nós tínhamos valores, se você especificar valores das suas entradas x1 e x2, o que acontece em y? Se em x1 e x2 você estabelecer regras de interseção, de união, né, de negação, você vai ter reflexo aqui na sua saída de risco. Então veja que isso é o processo de agregação. E essa curva, essa representação na sua saída, permite o resultado final, que é o resultado da defusificação. Transforma então os valores FOSI, né, que são os conjuntos com as suas respectivas funções de pertinência, em valores reais. Então essa curva aqui, ela vai me gerar um valor. E esse valor aqui, eu posso obter esse valor dentro da saída, representando aqui pelo os primeiro valor máximo, a média do máximo, o critério do centroide, das médias, e então eu posso traduzir isso aqui. Existem várias maneiras, vários critérios, e eu então saio com o valor final que eu declaro como sendo a defusificação. Bom, meu, agora que nós já apresentamos uma série de considerações, nós ainda precisamos falar sobre sistema de inferência. Nós distinguimos 2 tipos de sistema de inferência básico. É o sistema de inferência Mandani e Sugeno. O método difuso do tipo Mandani é mais comumente usado, certo? E ele foi introduzido em 1975. Existe um outro método de inferência conhecido como método Sugeno, ou Takahashi-Sugeno. E esse método foi introduzido por Sugeno em 1985, aprimorado por Takahashi Ken, e ele tem sido também denominado de método TS, em homenagem ao Takahashi e Sugeno. A principal diferença dos métodos reside nos consequentes ao se estabelecer a regra FOSI. Nós já falamos aqui que para estabelecer regras nós temos antecedentes
e consequentes. Então, esse consequente é que a gente vai promover aí uma ligeira variação. Então, no método Mandani, a gente tem algumas etapas. Então, nós temos as funções, né? Calcular a saída das funções de pertinência. Nós temos que ter essas funções. Nós precisamos determinar um conjunto de regra FOSE. Na fase inicial, fusificar as entradas usando as funções de pertinências que você achar apropriado. Combinar essas entradas fusificadas de acordo com as regras para estabelecer a força da regra. Uma operação de FOSE é o processo de agregação. Encontrado o resultado da regra, você tem então a função de pertinência da saída, a implicação ou a defusificação. Então nós temos essas atividades de combinar, que é agregar as informações, e defusificar. E nessas etapas a gente percebe então que no estabelecimento das regras, uma das características é você usar esses operadores se ou se e, né, A ou B, A e B, tá certo? E você tem as consequências. Então você tem aqui se X como entrada X e Y e como saída Z. Então você define a sua regra em relação à ocorrência de X e ou de Y, ou apenas o fato de X, e tem a consequência da sua saída Z. Né? Então, existe aqui alguns exemplos de uso da inferência Mandani, em que você usa essa estratégia de antecedente e consequente. Bom, então, para realçar o contraste em relação à inferência difusa Sugeno, você tem uma informação um pouco diferente. Ela sugere o uso de um ponto único, um síngleton, como a função de pertinência consequente. Então você vai ter um único ponto e esse ponto vai ser representado por um determinado valor ou por uma função. Isso é interessante porque no método Mandani você então tinha várias funções de pertinência na saída e você tinha que encontrar o centroide, né, de uma forma que você ia combinar, agregar todas aquelas funções na saída e então tomar uma decisão. Então veja que você combinando e tendo que na saída ter várias opções, várias funções de pertinência, e você teria que agregar e combinar aqui a estrutura gráfica e ali aplicar uma técnica do centroide, da média máxima, da média mínima e tudo mais para encontrar um determinado valor, e isso pode levar aí a um procedimento computacional um pouco menos eficiente. E como o Sugeno ele substitui esse consequente, então nós temos a saída única e que você pode então julgar se o indivíduo pertence simplesmente à população 1, 2, 3 ou uma determinada expressão. Então, esse método é conhecido como método TS, depois com a contribuição do Kang, ele passou a chamar TSK, então em homenagem ao Takagi, Sugeno e Kang. Bom, então a diferença básica é que você então tem um antecedente, né, se X é A e Y é B, e o consequente então passa a ter uma determinada função, né, e não uma incidência sobre uma curva de pertinência. Então esse f de x e y pode ser um ponto, certo? Pode ser uma função polinomial, por exemplo, onde você tem o valor de x, o valor de y, e você então tomaria a sua decisão. Então, as regras difusas para o modelo Sugeno é semelhante ao Mandani, mas o consequente da regra foi alterado, né? Ele usou então uma expressão matemática, normalmente um polinômio, que é a função das suas entradas. Então, o formato da regra difusa
estilo sugênio, ou SPK, do jeito que vocês preferirem. Se x é A e y é y, se x é A e y é B, né? Nós temos aqui uma condição, então o consequente z é uma função xy. Então veja que x, y, z são termos linguísticos, tal como está especificado em Mandan. Né? A, B são conjuntos difusos no universo de discussão de x e y. E f de x e y é uma função matemática, dentro do contexto de lógica força. Bom, nós temos que usar sistemas, ou desenvolver sistemas, e podemos ter aí uma consideração geral que pode orientar a gente na escolha do melhor sistema. O método Mandan é amplamente aceito para captura de conhecimento especializado. Então você tem as informações e você já conhece as funções de pertinência, então você toma a decisão bem rápido. Ele nos permite descrever a experiência de forma mais intuitiva, mais semelhante ao humano, não só nas suas entradas, como também na saída. No entanto, o tipo de inferência Mandan implica numa carga computacional considerável, principalmente porque o consequente, você tem então várias funções de pertinência e o processo de agregação, tendo em vista as suas regras, conduz aí gráficos que você deva então avaliar de forma mais adequada para ter a saída lá no consequente. Por outro lado, o método sugênio é computacionalmente eficiente e funciona bem como otimização e técnica adaptativa, o que torna muito atraente em problemas de controle, especialmente para sistemas dinâmicos não lineares. E, falando isso, nós vamos então apresentar aqui um exemplo de uso para fins de classificação, usando aí um sistema sugênio. Então, nós vamos retomar o nosso conjunto de dados, né? Apresentar uma aplicação onde a gente tinha então as informações de dados dessas 6 populações, 9 variáveis, e as informações estavam contidas em 2 arquivos. O número de indivíduos eram 2.000 indivíduos para cada população, mas 80% foi destinado a treinamento e 20% foi destinado à validação. E nós, então, vamos utilizar um sistema, um classificador do tipo sugênio, e proposto por esse autor Byron, e ele descreve algumas particularidades desse sistema que foi apresentado. Então seria interessante que fosse lido a respeito dos modelos que esse autor apresenta para a solução desse problema. Bom, nós podemos dizer que o processamento em si é relativamente simples. Então, por exemplo, dentro daquela nossa ideia de utilizar o programa Gênesis, a gente iria em inteligência computacional, em análise de classificação, e podemos usar aqui o sistema Neurofuse. Simplesmente você entra com a informação do arquivo de treinamento, aqui com o arquivo de validação, você especifica o número, o tamanho do cluster que você gostaria de operar, né? A gente vai entender, vamos supor que a gente especificasse aqui 2. Então significa que cada população nós vamos estabelecer 2 clusters. E esses 2 clusters vão ter um padrão. Pode ter uma curva de pertinência. Normalmente a gente coloca lá uma gaussiana. Então vamos pensar aqui o tamanho fosse 2. Aqui o número de épocas, que é um processo de ajuste, que você vai checando se aquele tamanho é adequado e aquele raio de dispersão é apropriado. E nós temos então 4 modelos que o autor propõe, que está disponível aqui, e eles vão ter desempenho diferente. Então simplesmente especificar o modelo e processar os seus dados, e aí então
nós teríamos então o MATLAB sendo acionado para que a gente tenha essas informações relativas à classificação. Pois bem, isso pode demorar alguns minutos e a gente então pode perfeitamente dar continuidade porque já temos alguns resultados. Então a gente diz lá que existe 4 modelos, 4 propostas que vão diferir da estratégia como você vai melhor classificar os indivíduos em relação às 6 populações. Isso é uma particularidade da proposta do autor e depois vocês poderiam fazer uma leitura com mais calma. Então, a gente tem que aqueles 4 modelos vão demandar tempo diferenciado. Nesse caso, desse modelo, que está sendo processado, né, com alguns resultados, ele demorou aqui 275 segundos, né, quase 5 minutos. E ele permite, então, nós usamos o tamanho de cluster, nesse caso específico, a gente pediu ao computador para testar de 2 a 6. Não poderia ser de tamanho 2, 3, 4, 5, 6. O número de épocas, tentativa igual a 200, e ele então me traz como resultado uma taxa de erro de 18%, 18,39% para o arquivo de treinamento e 24,92% para o arquivo de validação. Se a gente aumentasse, né, e a gente pode então ter a ideia do que é o sistema. Bom, esse sistema, ele vai considerar as entradas. São 9 variáveis, consequentemente nós temos aqui 9 entradas. E aqui nós temos a saída. Como é um sistema sugeno, então as saídas já estão especificadas, o tipo de cluster, o tipo de população que pertence. Já é direto à classificação. Então a classificação é na população 1, na população 2, na população 3, na 4, na 5, na 6. Para classificar esses indivíduos, aí sim que entra a ideia dos clusters. Ele tem 2 funções de pertinência para cada uma população. Para a população 3, ele tem o cluster 1 e 2. Para a população 2, ele tem o cluster 1 e 2. E assim vai. Significa, se a gente olhar aqui nas funções de pertinência, considerando aqui as minhas 9 variáveis, então a gente tem regras. A gente percebe, por exemplo, que a primeira regra remete à população 1 do cluster 1. A segunda regra remete a uma saída também da população 1 do cluster 2. Então veja, o que seria as funções então? Então veja que para a população 1, nós temos 2 funções de pertinência, uma para o cluster 1 e uma para o cluster 2. Então existe uma regra específica que vai envolver o cluster 1 e o cluster 2. Para a variável 2 também, para a variável 3 e assim vai. A gente percebe aqui que quando essa saída aqui me leva então a ser da população 1, a ser da população 2, a ser da população 3, da 4, da 5 ou da 6. Então, se a gente pegar aqui uma variável, por exemplo, a variável 9, que a gente sabe que ela tem alta heredabilidade. Então, o que conduz, as curvas de pertinência que conduz a ser a população 1, elas são semelhantes às curvas de pertinência que leva a ser da população F1. Talvez porque a população F1 seja similar à população 1, tendo em vista o fenômeno da dominância. E também é similar à população, aqui a população 3, a 4 e a 5. Veja que essas curvas, elas são coincidentes, são semelhantes para uma decisão que nos leva a tá certo? A população 1, a F1 e a retrocruzamento 1. Essas curvas que levam a ser da população 6, que é RC, RC2, retrocruzamento em relação ao pai 2, ela é semelhante às curvas para todas as variáveis que descreve a população pai 2. Se você pegar a variável 1 aqui, então você tem 2 curvazinhas representando aqui 2 clusters
da população pai 2, e ela tem mais ou menos uma certa sobreposição a essa curva que representa a população última, que seria a segunda de recrutamento. Não é tão semelhante porque essa característica aqui tem uma rentabilidade menor, de 30%. À medida que você vai para uma característica de rentabilidade maior, por exemplo, a X3, aí sim você percebe que essa curva característica do pai 2, ela é semelhante a essa curva característica do XC2. E elas são bastante diferentes a do pai 1 e do pai 2. Veja, a do pai 1 está mais localizada à sua direita e o pai 2 está localizado à esquerda. Então a estratégia é que você tenha entradas, 9 entradas. Para cada entrada, você vai estabelecer funções de pertinência. Quantas funções de pertinência? Nós vamos ter as funções de pertinência endereçada à população 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas da população 1? Aí você define aquele tamanho de cluster. 2. Quantos da população 1? Eu quero colocar 3, ou de 2 até 6. Então, uma variável x1, por exemplo, de 2 até 6 ou mais, pode ter várias curvas, cujo valor de x1 a ser checado endereça a população 1. Várias curvas que endereçam a população 2, e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente faz, e a gente percebe que se você aumentar aqui o número de épocas, você pode ter um desempenho um pouco melhor. Aqui eu coloquei o mesmo modelo, 500 épocas, e em tamanho de 2 até 4 de cluster. E ele vai avaliando a taxa de erro de treinamento e validação e te diz o resultado final. Olha, a minha melhor opção foi testar um número de cluster para cada variável igual a 2. Você pediu para testar de 2, 3 e 4, mas eu informo que é igual a 2. Então, existe esse sistema, que hora é mais rápido, hora é mais lento, demora aqui 226 segundos. Existe um outro sistema que é um pouco mais lento, bem mais lento em relação ao sistema anterior, conduz a outro tipo de taxa de erro para treinamento e validação. O terceiro sistema, talvez um pouco mais rápido, e esse quarto sistema com um tempo mais intermediário. Então, se a gente escolhesse aqui o melhor desses 4 sistemas, a gente chega então a uma conclusão final, ou seja, é possível fazer a separação, reconhecer a separação das 6 populações por uma técnica fundamentada em lógica nebulosa? Sim. O desempenho não foi, certo, um dos melhores. Pelo contrário, se a gente fosse avaliar aqui, a taxa de erro para fim de treinamento, ela foi relativamente grande, considerando os resultados anteriormente obtidos. As taxas de erro de validação também foi a maior dos resultados até então obtidos, indicando que para esse conjunto de dados específicos, aparentemente existem outras técnicas de menor interesse, certo? Mas a gente chega no nosso final de conversa dizendo que para um determinado conjunto de dados a gente conseguiu aqui apresentar 11 metodologias. E dessas 11 metodologias, 4 paradigmas. O paradigma da estatística, que leva você a pensar em médias, variâncias e covariância. O paradigma da rede neural, que leva você a pensar em treinamento, em ter um aprendizado via treinamento, em corrigir os seus erros quando observar um indivíduo, observando outro indivíduo. Se você errar um indivíduo, significa que a sua regra, os seus pesos estão inapropriados, precisa ser corrigido, existem regras específicas. Então passa por observação de todos aqueles indivíduos que constituem a população 1, 2, 3 até 6. Nós vimos um paradigma do aprendizado de máquina, que acredita que em cada população você possa fazer o seu reconhecimento. Existem regiões que a X1, a variável X1 marca. Então, a
variável x1, a altura, ela pode dizer que a população A1, 2, 3 ela é alta, a 4, 5, 6 é baixa, e aí você vai na floração, a 1, 2, 3 ela pode ser distinta, porque a 1 é precoce, a 2, 3 é tardia. Então, nesse procedimento de partição, de entender que existem regiões, você tem uma boa classificação, depois você vai ver que tem uma boa predição, tem um paradigma completamente diferente. E, por fim, nós apresentamos o paradigma da lógica nebulosa. Nós, então, já imaginamos que cada indivíduo, ele pertença a todas as populações. Não há como, a princípio, recusar essa hipótese. Mas nós temos funções de pertinência. Aquele indivíduo 1 pertence à população 1, pertence a 2, pertence a 3, pertence a 4, a 5 e 6. Mas onde a pertinência é maior? É maior na 3, me leva a classificar para a 3. Então, assim, a gente vai, por essas curvas de pertinência, a gente vai agregando informações, e aí, então, por exemplo, olhando a variável x1, é mais semelhante aos indivíduos da população 1. Olhando a variável x2, é mais semelhante à população 3. Agregando todas essas dúvidas, essas incertezas, eu, então, chego a um procedimento final, a uma agregação, que me permite a tomar a decisão. Então, a gente oferece aí para os nossos ouvintes, os que têm participado da nossa conversa, 11 possibilidades. Qual é melhor? Não vamos apontar aqui, porque é análise específica para esse conjunto de dados. Todas elas oferecem vantagens e desvantagens e deve ser compreendida para ser aplicada, e você então escolhe aquela que melhor resultado vai te proporcionar. É isso aí, muito obrigado a todos e até